Olá a todos e bem-vindos ao Pavecast desta segunda-feira, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. É a nossa primeira edição do dia. Primeira edição. E hoje a gente vai falar sobre a urgente necessidade de regulamentar as redes sociais no Brasil. Um debate acalorado, com certeza. Um debate acalorado, com certeza. Como podemos equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade? Claro. Em um mundo onde as coisas... Não tão rápido online. É uma questão complexa, sem dúvida. Sem dúvida. O Brasil, com o Marco Civil da Internet de 2014, foi um dos pioneiros nesse sentido. É verdade. Você se lembra do artigo 19? Artigo 19. Ele basicamente blinda as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo postado pelos usuários, a menos que um juiz ordene a remoção. Na época isso fazia sentido, mas o cenário digital evoluiu muito. É verdade. Hoje a gente se depara com fake news, discursos de ódio e até manipulação política rolando solta online. O que antes parecia uma salvaguarda da liberdade de expressão, agora parece um campo minado, né? Exatamente. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal está debatendo a constitucionalidade do artigo 19. O ministro Barroso, por exemplo, propõe um meio termo. Meio termo. Responsabilizar as plataformas diretamente em casos graves, como racismo. Sim. Mas manter a necessidade de ordem judicial para outros casos. Faz sentido, mas o ministro Moraes, ele tem uma visão diferente. Sim, ele alertou sobre o perigo do populismo digital extremista e defende uma regulamentação mais rígida para proteger a democracia. Ele acredita que a gente precisa agir com mais firmeza para evitar que as redes sociais sejam usadas para minar as instituições. Realmente o debate é intenso. E não estamos sozinhos nessa. Não. A União Europeia, por exemplo, aprovou a Lei de Serviços Digitais em 2022. A Lei de Serviços Digitais? Essa lei é bem interessante. Ela introduziu mecanismos inovadores como auditorias independentes das plataformas e análises de risco. Análises de risco. A ideia é entender como o sistema funciona como um todo, não apenas remover conteúdo específico. E como isso funciona na prática? Imagine que a plataforma é como um carro. Um carro. Em vez de só olhar para um amassado na lataria... Certo. A auditoria vai analisar o motor, os freios, tudo. A ideia é identificar as causas sistêmicas dos problemas, como algoritmos que amplificam o conteúdo nocivo. E aí as plataformas são obrigadas a tomar medidas para corrigir isso. Entendi, então, em vez de apagar incêndios isolados... Incêndios isolados... Eles querem evitar que o fogo comece certo. Exatamente. É uma mudança de paradigma importante. Importante? E a Austrália foi ainda mais longe, proibindo o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Uau! Isso sim é uma medida drástica. É controverso, com certeza. Controverso. Mas mostra que existem diversas abordagens possíveis. E enquanto isso... As gigantes de tecnologia, as Big Techs, parecem estar recuando em relação à moderação de conteúdo. Sim. A Meta, por exemplo, encerrou seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? E transferiu a responsabilidade de identificar notícias falsas para os próprios usuários. Mas como o usuário comum pode ter certeza se uma notícia é verdadeira ou não? Parece que a responsabilidade está sendo jogada para a gente sem que a gente tenha as ferramentas para lidar com isso. É uma preocupação válida. Essa decisão da Meta levanta sérias questões sobre o papel das Big Techs nesse cenário. Sim. Afinal, elas têm um poder enorme e, consequentemente, uma grande responsabilidade. Concordo. E aqui no Brasil, como está o andamento da regulamentação das redes sociais? O Supremo Tribunal Federal está avançando no julgamento, o que é crucial para toda a América Latina. A Advocacia Geral da União Órgão, que assessora o governo em questões jurídicas, apresentou 14 propostas para regulamentar as plataformas. 14 propostas. Mostrando que o assunto está sendo levado a sério. Que bom, mas com tanta divergência de opiniões, como encontrar um caminho que funcione para todos. O ministro Barroso tem defendido a busca por um consenso que vá além das ideologias. Colocando o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade como a chave para encontrar soluções eficazes. Mas tem muita gente que acha que regular as redes sociais é censura, né? Sim, esse é o medo comum. Mas especialistas como a Elisa Massaro argumentam que o objetivo da regulamentação não é censurar, mas sim garantir um espaço digital mais seguro. Que é democrático para todos. Democrático. Afinal, a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para propagar ódio e desinformação. E como a Elisa Massaro acha que isso pode ser feito? Ela defende uma abordagem mais sistêmica. Que vá além da simples remoção de conteúdo. Certo. Para ela, precisamos entender como os algoritmos funcionam. Os algoritmos. Como as plataformas gerenciam o conteúdo e garantir mais transparência nesse processo. Parece que ela quer que as plataformas abram a caixa preta e mostrem como as coisas funcionam por dentro.
É exatamente isso. A ideia é que a gente possa entender como as decisões são tomadas, como o conteúdo é classificado e distribuído, e como os algoritmos impactam a nossa experiência online. Sim. Só assim a gente pode criar mecanismos de regulamentação que sejam realmente eficazes. E com tudo isso acontecendo, o Brasil tem uma oportunidade única, não é? Com certeza o Brasil pode liderar o debate global sobre regulação digital, Regulação digital. encontrando soluções inovadoras que protejam os direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, atendam às demandas de uma sociedade em constante transformação. Mas essa não é uma tarefa fácil. É verdade, vai ser preciso muita colaboração entre o governo, as empresas de tecnologia, os especialistas Especialistas. e a sociedade civil para construirmos um futuro digital mais inclusivo e democrático. E você, o que acha disso tudo? Qual é a sua opinião sobre esse debate tão importante? E a gente não pode esquecer que essa conversa toda sobre regulamentação precisa levar em conta a proteção dos usuários, especialmente os mais vulneráveis. Sim, a segurança online, a privacidade dos dados e o combate ao cyberbullying são aspectos essenciais. A internet pode ser um lugar perigoso, principalmente para crianças e adolescentes. Com certeza, as plataformas têm um papel crucial na criação de mecanismos que garantam a segurança dos usuários e a regulamentação pode dar um empurrãozinho nesse sentido, estabelecendo padrões mínimos de segurança e responsabilizando as plataformas quando falharem em proteger seus usuários. E a transparência como fica, a gente tem o direito de saber como os algoritmos funcionam, como nossos dados são coletados e usados, como as decisões de moderação são tomadas. Sem dúvida, a falta de transparência gera desconfiança e dificulta o combate à desinformação e à manipulação online. A regulamentação pode obrigar as plataformas a divulgar informações relevantes sobre seus sistemas e práticas, dando mais poder aos usuários. Mas e a liberdade de expressão, como garantir que a regulamentação não vire uma ferramenta de censura? É uma preocupação legítima. A regulamentação precisa focar em combater os abusos e não em controlar o discurso. A gente precisa garantir que as plataformas não sejam usadas para silenciar vozes dissonantes ou promover uma visão única de mundo. Ou seja, a ideia não é criar um Ministério da Verdade que decide o que pode ou não ser dito online. Exatamente. Os mecanismos de moderação devem ser imparciais e transparentes e os usuários devem ter o direito de recorrer de decisões que considerem injustas. E que a sociedade civil, qual o papel dela nesse processo de regulamentação? Fundamental a participação da sociedade civil é essencial para garantir que a regulamentação atenda às necessidades e expectativas da população. A gente precisa de um debate amplo e democrático sobre o tema, com a participação de especialistas acadêmicos, representantes da sociedade civil e, claro, os próprios usuários das plataformas. É como diz o ditado, nada sobre nós sem nós. As pessoas precisam ter voz nesse processo. Com certeza, a regulamentação das redes sociais é um desafio e tanto que exige um esforço conjunto de todos os setores da sociedade, mas é um desafio que a gente precisa encarar de frente, com coragem e determinação para garantir que o ambiente digital seja um espaço de liberdade e democracia e respeito onde a tecnologia seja usada para o bem comum e não para aumentar as divisões e os conflitos que já existem no mundo offline. E o Brasil, com a sua longa tradição de democracia participativa, tem tudo para liderar esse processo de regulamentação, criando um modelo que inspire outros países a construir um futuro digital mais justo, democrático e seguro para todos. E falando em inspiração, o Marco Civil da Internet foi um passo importante, mas a gente precisa ir além, adaptando a legislação aos desafios do mundo digital de hoje. Concordo plenamente com diálogo, respeito e buscando um consenso que vá além das divisões ideológicas. A gente pode construir um futuro digital onde as redes sociais, em vez de serem palco para a disseminação de ódio e desinformação, se tornem ferramentas para o diálogo, a construção de consensos e o fortalecimento da democracia. Um futuro onde a gente possa usar a tecnologia para promover o bem comum e o progresso da humanidade. E você, o que pensa sobre tudo isso? Compartilhe suas reflexões com a gente e continue acompanhando o podcast. E para que esse futuro se torne realidade, a visão da Heloísa Massaro sobre a moderação de conteúdo é fundamental. Você lembra que a gente falou da abordagem sistêmica? Você se lembra? Em vez de focar só na remologia de conteúdo, a ideia é entender como o sistema funciona como um todo. Isso? É preciso entender como os algoritmos amplificam certos tipos de conteúdo, Certo. como as plataformas lucram com a nossa atenção e como a gente, como usuários, também contribui para a disseminação de desinformação. E a Heloísa Massaro defende que a gente precisa ir fundo, analisar as causas estruturais dos problemas e criar mecanismos que promovam uma mudança real. Uma mudança real. Isso significa dar mais poder aos usuários, Sim. garantir transparência nas decisões das plataformas e criar mecanismos de responsabilização mais eficazes. Parece que a Heloísa Massaro quer colocar a gente, os usuários, no banco do motorista. É uma ótima analogia. É. A ideia é que a gente não seja apenas
passageiros passivos nesse mundo digital. Certo. A gente precisa entender como as coisas funcionam. Entender como as coisas funcionam. Fazer escolhas conscientes e exigir que as plataformas sejam mais responsáveis. E o Brasil, com toda essa expertise que a gente tem, com o marco civil da internet, com especialistas como a Heloísa Massaro, pode realmente liderar essa mudança? Sem dúvida, o Brasil tem a oportunidade de mostrar para o mundo que é possível regular as redes sociais de forma justa. Equilibrada. Protegendo a liberdade de expressão, a democracia e os direitos dos usuários? É um desafio e tanto. Mas se a gente conseguir, vai ser um passo enorme para um futuro digital mais justo, ético e democrático. Com certeza, e no fim das contas a responsabilidade é de todos nós, governos e empresas especialistas. E principalmente você, usuário. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte para construirmos esse futuro que a gente tanto deseja. É isso aí, o futuro está em nossas mãos e para te ajudar a entender melhor os desafios e as oportunidades desse mundo digital em constante transformação, continue acompanhando o podcast. Lembrando a todos que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.